Fala galera, bora lá falar de direitos sociais? Roda a vinheta. Bom, então espero que todos estejam bem, com saúde, acho que é o mais importante. Já agradeço a você que está nos assistindo. Terceiro episódio da primeira temporada, Desafios da Atualidade. E hoje, de modo muito especial, a gente se alegra pela presença do nosso diretor, Eduardo Flauzino, a quem agradecemos já pela presença. Eu que agradeço, João. Obrigado. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso, com certeza. Muito bem. Gente, para falar de direitos sociais, a gente precisa pensar um pouquinho na Constituição. Então nós vamos falar dessa lei, né, desse conjunto de leis que regem o Estado brasileiro. A lei maior, né? A lei máxima. E que no artigo 6º diz o seguinte: são direitos sociais, então todo mundo tem que ter saúde. Lembra de algum? Segurança. Educação. Segurança, amparo ao transporte, amparo à maternidade, às crianças. Moradia. Quantos direitos? Agora, eu não sei, será que todo mundo tem esses direitos? Ter tem, né? Ter o direito, ter. Ter o direito de ter. A Constituição ela é para todos, né? Sim. Mas assim, é o grande problema da lei, né? A lei, ela na teoria, ela nasce para poder reger, né? Para poder organizar, para dar a segurança, a seguridade daquilo que foi conquistado, né? E dentro do princípio jurídico, acho que tem aquela questão de todos iguais também, né? Sim. É o princípio da igualdade. O princípio da igualdade. Mas a gente precisa discutir se de fato isso está sendo aplicado ou não. Mas antes de fazer essa discussão sobre a aplicação ou não desse artigo da Constituição, né, que é o nosso tema de hoje, eu queria começar perguntando para o professor Jean. Eu até vou inverter, eu vou deixar os dados ali para aquecer a nossa discussão daqui a pouco. Certo. Mas eu queria começar perguntando para você, quando é que surge o Estado, dentro dessa lógica moderna? Certo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? O Estado como instituição que governa, nesse sentido de ter uma liderança, de governar, ela é muito antigo, né? Quando surgem as primeiras civilizações, já existia ali na entidade de um líder, ou de uma família, alguma coisa, uma espécie de liderança, porque isso é nativo do ser humano, né? O ser humano ele vive em grupo, muitas vezes quando começa ali a divisão de trabalho, você vai fazer tal tarefa, você vai fazer tal, se torna necessária a figura de um líder. Agora o Estado moderno, que eu acho que é o já mais parecido com a instituição que a gente tem nos dias atuais... Como forma de organização. Isso. Ele surge ali no final da Idade Média, transição com a Idade Moderna. Ele não surge ao mesmo tempo em todos os reinos, né? O professor de história precisa falar de reino, de império, não tem jeito. Ele surge nessa transição, né? Ele surge como um Estado moderno. Aí já como uma instituição mais regrada, mais definida, começa a surgir a pergunta de por que precisa existir um Estado, porque já se chamava assim, né? Surgem tantos pensadores aí que vão se questionar de por que o homem precisa ter um governante, né? Para garantir que ele viva momentos de paz, por exemplo. Para garantir os direitos, né? Exatamente. Para garantir os direitos. Sim. Organização. Exatamente. E eles muitos pensadores justificavam até o porquê que tinha que existir um rei, né? Por que a gente tem que ter um líder? Por que o homem não pode viver sem? E aí eles davam as mais diversas explicações de por que o homem precisa desse órgão que vai regrar. Soberano, né? Isso, desse soberano. Exatamente. Agora vamos fazer aquela dobradinha do vôlei. Eu levanto, você corta. Eu vou te dar 2 dados para dizer se o Estado tem cumprido ou não com o seu papel. Vamos lá. 11 milhões de analfabetos no Brasil. Para um diretor de uma escola, isso choca, não? Imagina. Se você for parar para pensar, né, a gente estava discutindo anteriormente, como isso, comparado com outros países, né, é um país inteiro. 11 milhões, quase 4 vezes a população do Uruguai. É significativo. Pois é. E 14,5 milhões de desempregados. João, você sabe que eu lembrei uma vez, a gente pensa, né, que não tem impacto nenhum essa questão da educação, né? Impacta aí no trabalho, mas lembrei de uma senhorinha. Quantas pessoas que hoje no aeroporto, elas precisam de ajuda, porque elas não conseguem ler, não conseguem ter um entendimento, né? Pensar numa época de hoje,
que alguém não consiga chegar até o portão do voo, não é? É triste. É interessante. E eu acho que o nosso país vive um pouco dessa realidade. Sim, com certeza. E a gente tem o melhor, né? Mas... E é determinante para as nossas condições sociais até. Não é, Cornélio? Dá para fazer um parâmetro entre educação e trabalho? Claro que dá, porque a educação, né, tanto a educação formal, a educação profissional, são os passos, né, que antecedem, né, para a questão do acesso ao mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, quando se fala de mercado de trabalho, com o futuro do mercado de trabalho, se fala de habilidades e competências. Então, como é que vai se acessar essas competências sem a educação? Sem a educação como direito. Então, de fato... E os processos seletivos estão difíceis, né? Estão difíceis. Dentro do próprio colégio, que a gente pega a pandemia, por exemplo, a gente teve que reaprender, né? A gente foi literalmente tutorado a aprender mexer numa plataforma online para começar a ensinar. Então você vê como o mercado de trabalho agora vem mais exigente, né? Sem dúvida. E cheio de gente, né? E muita gente. Disputa grande. Então, a educação como uma arma transformadora. Com certeza. O mais difícil é pensar na consequência disso. Com certeza. Porque inúmeras famílias que a gente pensa, né, o emprego, falta, vou deixar de passear, vou deixar de viajar. Não, a grande maioria dessas pessoas, eu não tenho comida, né? Exatamente. Eu não tenho como morar. A diferença entre pobreza e pobreza absoluta, né? Então, o cara que não tem dinheiro para comer, a pobreza absoluta, e o cara que não tem dinheiro para fazer um passeio, para usar uma roupa diferente e tal. Até com esse cenário, parece que o Brasil tem a possibilidade de voltar na agenda da ONU, daqueles países com um nível de pobreza absoluta. Veja que o Brasil já havia superado isso. Então, com esse cenário que foi agravado pela pandemia, a pandemia acentuou. Estamos nesse cenário de voltar a essa agenda da ONU. Regrediu, hein? Dentro dessa lógica, que a gente está falando das dificuldades sociais, Jean, você acha que o Estado tem cumprido o seu papel? Aquilo que a gente nos bastidores conversa muito aqui, né? Então, assim... Depois a gente podia fazer os bastidores. Perigoso. A mesa balançando. Aí é complicado. E cada vez sai melhor. Opa! Vocês podem ter certeza que o que vocês estão vendo agora é a nata. Mas eu acredito que tem uma linha muito tênue do que o Estado promete para o que ele cumpre, né? Toda a questão política que a gente vê aí quando está, por exemplo, numa campanha presidencial, numa campanha para governador e etc., a gente vê as mais diversas promessas que muitas vezes acabam ou não sendo cumpridas ou são cumpridas no campo das ideias, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Você vê que virou até uma expressão. Porque muitas vezes não é cumprido, né? A gente também falando aqui dentro dos bastidores, conversando bastante com o Cornélio, ele fala de toda a questão da solidariedade, ele vai falar melhor com isso, que pode ser um meio de tentar suprir essa falha do Estado, né? As instituições sociais, né? E os nossos alunos sabem que o nosso colégio é mantido por uma sociedade que tem um trabalho assistencial assim fantástico, né? Gigantesco. Então, quer dizer, o consumir como um ato político, mas quando você compra um serviço, quando você acessa um serviço como, por exemplo, a educação, o pai ele está ao mesmo tempo garantindo ao filho uma educação de extrema qualidade e também garantindo um trabalho assistencial. Isso é bacana, né? Isso é muito bacana. Isso é bacana porque, veja, o princípio da solidariedade surge justamente como alternativa para dar essa segurança, né, à questão dos direitos sociais, né? Então, ao longo da história, foi visto essa ausência do Estado de garantir os direitos, esses direitos que nós falamos aqui. Então, vários movimentos, filantropias, congregações foram se envolvendo, pessoas de sociedade civil foram se organizando em grupos para tentar garantir aos direitos àqueles que eram mais pobres, que não podiam ter acesso à escola. Né? Até mesmo uma maneira de completar aquilo que era ausente. Né? O povo brasileiro tem essa característica, né? De ser um povo acolhedor, um povo que ajuda, um povo que tá dando sustento para os seus irmãos aí, né? A gente, nessa mesma época, um ano atrás, fez o drive-thru solidário junino, lembra? A gente arrecadou quase 1 tonelada de alimentos. Bacana, né? Então, assim... É algo que ajuda mesmo. Todo mundo. É a empatia, né? A empatia é isso. É se colocar no lugar. Eu falo assim, e se faltasse comida? Ou se faltasse algo na minha vida, né? E hoje, infelizmente, muita gente tem experimentado o que nunca experimentou.
né? É uma realidade muito, muito triste. João, será que o pessoal sabe, né, das obras, né, mantidas pela nossa sociedade agostiniana? Então, quando a gente de educação pensou à em distância? convidar o nosso diretor, eu acho que foi bacana nesse sentido, porque a gente fala de direitos sociais e, como eu disse, muitas vezes quando a gente faz escolhas, a gente precisa pensar na consequência que aquela escolha tem. Então, quando o nosso aluno escolhe o Colégio Agostiniano São José, será que ele sabe o trabalho que é feito pelo colégio, pela sociedade que mantém o colégio? E para isso a gente queria que o senhor falasse um pouquinho de alguns dos trabalhos que são feitos aqui na cidade de São Paulo, daí por aí vai. Na verdade, a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, ela sempre teve esse intuito, né? Porque também nós somos ajudados pelo Estado, né? Porque, de uma certa maneira, que o Estado ele nos permite, não é, ter algumas liberalidades fiscais, mas também nos obriga que isso tudo seja aplicado. Revertido, né? Obviamente, a gente reverte muito mais daquilo que nos pede, né? E como, isso sim, a lei, ela foi mudando ao longo dos anos. Antigamente poderia ser uma assistência social geral, tanto que na nossa história a gente já teve inúmeros restaurantes, inúmeras cestas básicas, né? Mas aí depois o Estado, justamente, como vai vendo que ele não consegue atender na educação, ele fechou, né, as filantropias dedicadas à educação, elas têm que ser especificamente em educação. Não é? Então, por isso que nós temos, a cada 5 alunos, uma criança, a filantropia mantém em alguma creche nossa. Então, quanto mais alunos, mais crianças são assistidas, né? Mais crianças assistidas. Eu tive essa oportunidade de conhecer as obras, né, mantidas pela SAIA, por exemplo, a creche Santa Rita de Carão, que atende mais de 60 crianças. Pertinho de nós, aqui no bairro da Vila Carrão, aqui, né? É. O trabalho, pelo que a gente conhece aqui, é um trabalho idêntico, a qualidade idêntica ao que é ofertado pelos colégios que são referências na cidade. Eu quero fazer o convite, não sei se o Jean, o João, sei que, né? Eu fui uma vez. Uma vez, vale a pena, porque, obviamente, como o nosso mundo é educacional, a gente se envolve, né, com a nossa missão e aí existe uma administração central que conduz, né, todo esse trabalho filantrópico. Mas a gente tem chamado muita atenção das pessoas para isso que você falou, não é? As nossas famílias às vezes não conhecem o trabalho que nós fazemos. E são coisas maravilhosas. E além de toda a ajuda, né, que a sociedade, né, legalmente é necessário fazer, é indiscutível o trabalho pastoral, né? Porque são duas coisas do nosso colégio, né? Que é muito legal, que é a questão da filantropia, mas também a questão religiosa pastoral, né? Porque essa é a nossa missão, né? A gente tem uma identidade religiosa que eu como sacerdote, eu sempre falo assim, a gente se inspira em Jesus, né? Que deu a vida para o outro, né? Então, as famílias, a quantidade de campanhas que se fazem, as doações, o professor Jean falou. Quase uma tonelada, né, no drive-thru no ano passado. Todo momento, ano passado, porque um momento crítico, né? É. Foi um momento crítico. E aí, quando é convocado, olha... Até dentro de uma lógica de igreja em missão, né? Em saída, acho que o Papa Ajudar fala o bastante próximo ali, desse né? tópico, né? É isso mesmo. Quer dizer, ele fala, o Papa tem uma palavra muito interessante em espanhol, a cercania, né? A A proximidade. Proximidade. Né? Procurar sempre estar próxima de quem está precisando. Sair da bolha, né, gente? Sair da bolha. Porque a gente está na bolha, né? Ixi. Né? Até mesmo Então, nós. acho que fica o convite para a gente ir caminhando para o encerramento desse nosso bate-papo, que poderia durar aqui uma hora. Conversa boa com gente querida, dura bastante, né? Mas, então acho que fica o convite para conhecer um pouquinho mais, né? Então, certamente a gente pode indicar, né, os sites, onde ficam as creches. As crianças no trabalho do voluntariado, que era feito no 9º ano, né? Isso, acho que ainda tem o projeto do voluntariado, foram conhecer esses trabalhos. Então a gente convida você a conhecer um pouco mais do trabalho realizado pela Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, porque é realmente um trabalho de excelência que ajuda, né, a cumprir
o que o Estado às vezes não consegue. Aqui não só os alunos, hein? No São José existe um grupo de mães. Eu me lembro que antes da pandemia nós nos reunimos e elas, junto com os filhos, ajudavam nesse trabalho. Era muito bonito. Que bacana, acho que foi até em Guarulhos, acho que foi. Foi Teve em Guarulhos. Eu acho que está no bacana. livro, inclusive. No livro que foi feito. Tem tá lá. material bacana, produzido, Olha, né? aquele livro é bonito. Nossa, muito legal. Então fica o convite, né? Para que as famílias do nosso colégio conheçam esse trabalho maravilhoso que colabora, né? Então, se às vezes o Estado é ausente, a nossa Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, o Colégio Agostiniano São José, por meio de todos os seus departamentos, está presente, né? Colaborando com as pessoas, com a educação, que é realmente a arma que pode transformar o país. Janzinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer, Cornélio. Até a próxima. Até a próxima. Bora lá, valeu. Bora lá. E ao nosso diretor também, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é concorrido. Imagina, né? João. Eu quero parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, parabenizar a coordenadora, né, a professora Luciane, né, junto com vocês e com todo mundo. Agradecer o pessoal que, né, se prepara aqui para poder gravar tudo isso, né, que parece fácil, né, mas às vezes é muito esforço. Né? E a gente tem que ser grato, né? Gratidão sempre no coração. Com certeza. Obrigado, Isso aí. tá? Bora lá para a segunda temporada, pessoal. A gente espera vocês. Curta, comenta, compartilha e até a próxima. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.